Bom, então nessa segunda parte da nossa aula, vamos continuar a questão do comportamento desajustado. Eu já adiantei algumas questões aqui de perguntas, agora eu vou tentar seguir o roteiro aqui do nosso conteúdo até chegarmos nessa questão do direito penal, tá? Então, lembrando que a gente está falando de transtornos ligados ao agir, ou seja, são transtornos ligados ao comportamento. E esses transtornos que eu estou citando, alguns no universo de psicopatologias que a gente tem, há uma relação entre a doença mental com o crime, sendo que não necessariamente, aliás, eu não posso afirmar necessariamente que toda pessoa que tem doença mental é criminoso. E todo criminoso é doente mental. Um não tem nada a ver com o outro, tá? Bom, os manuais de psicopatologias, ou os manuais de psicopatias, eles trazem diagnósticos dessa relação de comportamento que são identificados já na infância e na adolescência. Citamos aqui, dentro desses manuais de psicopatia, 2 deles que são identificados na infância, depois na adolescência. Na infância, o TDO, que é o transtorno desafiador opositivo, na adolescência, o TC, que é o transtorno de conduta, e que, se não cuidados, eles vão encaminhar para o TPA, que é o transtorno de personalidade antissocial. Esse TPA, repetindo o que eu falei na aula anterior, ele é identificado apenas após os 18 anos. O TPA é uma patologia do agir. Se é uma patologia, ele é considerado uma doença. A questão em cima desse tema é quanto à prática forense, que a Patrícia já no primeiro horário começou a levantar essa questão aí e levar a gente a questionar isso. Qual a relação de TPA com psicopatia? Na prática forense são coisas diferentes, tá? O direito penal, por força lá da sua construção do artigo 23, 24, 25, 26, que vai trabalhar quanto aos critérios de exclusão de imputabilidade penal e quanto aos critérios de inimputabilidade, né? Então, nós temos aí as exclusões de culpabilidade ou de ilicitude e os critérios lá que não se confunde, exclusão de culpabilidade e ilicitude, como eu já resumi, que é necessidade, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, ele não se confunde com os critérios de inimputabilidade penal, dentre os quais nós temos a idade, porque é um critério biopsicológico, e o psicológico da doença, os doentes mentais, que é o nosso tema aqui que a gente está falando. Então, há uma diferença na prática forense entre o doente mental, que é aquele que não tem controle das suas emoções. Se ele não tem controle das suas emoções, ele não responderia por um fato típico e antijurídico como aquele que tem controle. Então, ele seria inimputável. Eu não posso imputar a ele esse fato típico e antijurídico, porque ele não teria estaria nas plenas faculdades mentais, né? Agora, o indivíduo que tem controle dessas emoções, ele não vai ser inimputável. Eu vou imputar o fato criminoso para ele, ele vai responder, inclusive, normalmente com atenuante ou com agravante, dependendo da situação, que seria o caso do psicopata. Por quê? Os critérios de abordagem de avaliação e os conceitos que é adotado na prática forense como referência desses manuais de transtornos mentais, ele trabalha diferente. A compreensão do TPA é diferente da compreensão da psicopatia, certo? Bom, então vamos começar aqui no transtorno de conduta, vamos caminhar. Então é como se eu estivesse apresentando para vocês etapas desse transtorno que começa lá com TDO, depois vai para o TC e depois vai para o TPA, já que estamos na nossa matéria falando do comportamento desajustado. Vou começar falando do TC aqui, que é o transtorno de conduta. Esse transtorno de conduta, ele é identificado pelo padrão repetitivo e persistente. Ou seja, ele começa
ele inicia lá com TDO e fica mais frequente. Quando você fala para não fazer, a pessoa faz. Parece que se você quer que o indivíduo te obedeça, você tem que falar o contrário. Fulano não faz, aí ele faz. Né? Tem até o gibi da Mônica, ele tinha um personagem, que eu esqueci o nome, não sei se vocês já leram o gibi da Mônica. Eu acho que era um personagem chinês ou japonês, que ele sempre fazia o contrário. Você pedia uma coisa, ele fazia o contrário. Isso é comum na criança. Isso que eu quero lembrar a vocês. O problema é quando isso começa a ser grave e desembocar em outras características, que aí a gente coloca isso dentro desse diagnóstico e identifica como uma pessoa com transtorno mental. Então, bater panela. Menino, para de bater essa panela. Ele continua. Parece que continua para te irritar. Fulano, para com isso. Ele vai mais alto ainda. Então, ele tem esse padrão de repetir e de persistir naquela conduta que você está pedindo para que não aconteça mais. E esse TC, ele é dividido em 2 subtipos, quanto à sua apresentação. Se ele aparecer antes dos 10 anos de idade, se você identificar esse padrão repetitivo e persistente, esse indivíduo tem mais propensão de desenvolver o TPA, certo? Lembra que o TPA só diagnostica depois de 18 anos, e é uma doença. É uma patologia do agir. Então, veja bem, se identificar antes dos 10 anos esse TC, a probabilidade dele ter o TPA é mais alta. Lembrando da ira do anjo, presta atenção na idade dela. Se ele for identificado após os 10 anos, a probabilidade dele desenvolver um TPA é muito menor. Por quê? Quem lembra da minha aula, vou associar isso agora com a psicanálise. Quem lembra da minha aula na questão das fases, né, da formação da personalidade, que tem a ver com o psicossexual, o desenvolvimento psicossexual. Resumidamente, o próprio nome já fala. O desenvolvimento da sexualidade tem a ver com a personalidade da pessoa. Tá? Já que estamos falando de personalidade, ou seja, é importante trabalhar isso muito bem na fase oral, que é mais ou menos até os 2 anos. Depois nós temos a fase anal, quem lembra da aula. Depois nós temos a fase fálica. Então, tem correlação essa questão de antes dos 10 anos, se você conseguir trabalhar esse indivíduo que ele está no treino do toalete, compreendendo aquilo ali, né? Não só porque ele não faz xixi na roupa, que é um ato simples, lembra de eu falar no primeiro horário? Um ato simples, ele desemboca um problema sério de transtorno no indivíduo. Então, o ato simples dele saber que ele não pode fazer xixi na roupa, não fazer cocô na roupa, mas ele compreender isso e aquilo para ele ser tirar o prazer, esse prazer de fazer o cocô na hora que quer, no prazer de compreender, de abrir uma privada, de dar uma descarga, de ver que ele é obediente, ele se sentir elogiado, valorizado por um ato, ele elimina um prazer que ele tinha e passa a desenvolver um outro prazer, que a ideia é que os dois ou ficam no mesmo nível, ou esse aqui fica maior do que ele. E aí ele consegue compreender as normas de conduta. Por isso que antes dos 10 anos, se for identificado esse TC, a probabilidade dele desenvolver o TPA é bem menor. Bom, essas características do TC, elas estão lá identificadas nesse DSM, tá? E umas dessas características aí seria a irritabilidade. Deixa eu pegar ler para vocês aqui, dessas características, no manual. E isso aqui que eu tô falando tem no material de vocês, tá? Que tudo que eu tô falando tem no material. Bom, uma característica que é identificada: agressão a pessoas ou animais. Frequentemente, esse indivíduo provoca, ameaça ou intimida outras crianças ou outras pessoas. Frequentemente, ele inicia lutas corporais, utiliza arma capaz de causar sério dano físico a outros, por exemplo, bastão, tijolo, garrafa quebrada, faca, arma de fogo. Ele é fisicamente cruel com as pessoas ou foi fisicamente cruel com animais,
roubou com confronto com a vítima, por exemplo, carteira, arrancou bolsa, extorsão, assalto à mão armada, forçou alguém a ter relação sexual consigo, envolveu-se deliberadamente na provocação de incêndio com a intenção de causar sérios danos, destruiu deliberadamente a propriedade alheia, arrombou residência, prédio, você viu que de simples atos que começou ali com ameaça ou intimidação dos outros, lutas corporais, ele foi chegando à questão de crimes, né, mais graves. Arrombou prédio, automóvel alheios, mente com frequência para obter bens, favores, para evitar obrigações legais, engana as pessoas, roubou objetos de valor sem confronto com a vítima, faz as escondidas, pegando dinheiro, pegando isso, pegando aquilo. Frequentemente permanece na rua à noite, apesar de os pais proibirem. Inicia-se mais ou menos com os 13 anos de idade. Foge de casa à noite umas 2 vezes, enquanto vivia na casa dos pais. Frequentemente gazeteia na escola, ou seja, falta à escola sem justificativa, que é mais ou menos os 13 anos, e assim por diante. Enfim, esse TC, ele é identificado por esses padrões de conduta, tá? Lembrando que eu posso ter um indivíduo que tem todos esses padrões de conduta sem ter o TC, tá? Cuidado com isso. Lembrando que nem todo criminoso ele tem uma doença. E nem toda pessoa que tem doença vai ser criminosa. São situações diferentes. Bom, repetindo que todos esses padrões que eu falei aqui estão no manual diagnóstico, na apostila, que eu vou passar para vocês a página daqui a pouco, para vocês estarem tendo acesso, inclusive, a esse objeto de fórum. Bom, a fisiologia. Entramos onde eu queria. Qual a característica do indivíduo fisiológico? Esses estudos, tá, gente? Porque esses estudos partem da neurociências, né? Esses indivíduos têm algumas características, né? Qual é a propensão do indivíduo ter mais esse tipo de distúrbio? Meninos, homens. Por quê? Isso é associado com baixos níveis de serotonina, altos níveis de testosterona. A proporção, por isso que o Manual de Doenças Mentais, olha o nome dele, vou repetir, é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Existem dados para fazer essas considerações e tecer esse diagnóstico e identificar o indivíduo como doente ou não. São dados feitos com N pessoas. A estatística trabalha com números muito altos para eu poder considerar um indivíduo como doente ou não. Então, veja bem, a pessoa que é identificada com um transtorno, a proporção de homens em relação às mulheres é de 4:1. A probabilidade disso acontecer com homens é 4 vezes maior do que com as mulheres. Então, vamos falar meninos e meninas. Por quê? Essas doenças aqui, TDO, TC, TPA, uma que leva a outra, são associadas a baixos níveis de serotonina, por isso que a pessoa tem que ir para um psiquiatra, porque o psiquiatra que vai estudar a mente da pessoa vai pedir exames e vai identificar que ele está com baixo nível de serotonina, baixo nível de ocitocina e assim por diante, e aí a pessoa tem que tomar remédio. E vai identificar que esse menino que está, olha a idade que começa a aparecer isso. Ele está entrando lá na fase da latência, né? Que, voltando lá nas fases psicossexuais lá de Freud, que começa a desenvolver os hormônios. E aí, quando esses hormônios têm um descontrole, eu posso ter um menino com uma alta taxa de testosterona. Gente, isso aí é um boom. Se eu identificar um menino com baixa serotonina e alta taxa de testosterona, ou seja, acima do que seria comum, isso aí, ó, é um gatilho para esse indivíduo desenvolver esse tipo de transtorno, tá? Então, tem que passar, sim, para o psiquiatra para fazer essa avaliação. Existe até uma fórmula para a gente identificar o transtorno, que é exatamente essa que eu falei. Baixa taxa de serotonina mais alto nível de testosterona é igual maior probabilidade de TC. E o TC, lembrando, ele pode levar ao TPA. Bom, a serotonina é um neurotransmissor que inibe respostas negativas. Então, é o hormônio que a gente chama de prazer, né? Então, ele está inibindo coisas ruins.
Se eu tenho a baixa taxa, ele vai me dar depressão, ele vai me dar transtorno bipolar, ele vai me dar transtorno de pânico e outras alterações que a gente tem, acha que é só da cabeça da gente, tem a ver com hormônio. Eu faço até uma comparação. O sangue é onde leva o oxigênio, né? Então, eu preciso do sangue. O sangue é o que me faz respirar e existir. Mas o hormônio é o que me faz ser um ser coerente. O hormônio é tudo no indivíduo. Você tem uma ideia, tanto que isso é sério, tem estudos também associando as mulheres, quando elas entram na menopausa, com o pânico, com o transtorno de ansiedade, que na época de Freud era chamado de histeria. Então, o desenvolvimento de pânico e depressão nas mulheres coincide em dados estatísticos muito altos na fase que ela está entrando na menopausa. Nós temos aí o climatério. Por quê? Porque há uma queda muito brusca desse hormônio. Por isso que a mulher tem que fazer exame constantemente, tentar controlar e dosar de alguma forma esse nível aí de dopamina, de serotonina, né? Para poder controlar esses hormônios dela. Porque a mulher já nasce com os óvulos, né? Então, ela já tem os hormônios ali nos óvulos. E nas etapas da vida, ela vai perdendo. É como se fosse uma bolinha de jogando bingo. E cada mês sai uma bolinha daquela quando esse óvulo amadurece. Então, existe um número de bolinhas do bingo da vida dela. Um dia aquela bolinha vai acabar. Olha o caos. Mas ela nasceu com aquele tanto de bolinha, só que ela estava verde. E na fase maravilhosa, que é a fase da velhice, né? Linda, ela perde todas as bolinhas que ela nasceu com ela. Pensa se uma pessoa fica louca por causa do hormônio. Então, gente, o hormônio é seríssimo no indivíduo, tá? É gravíssimo. O hormônio controla peso, controla o humor, controla tudo. Bom, então, por isso que a probabilidade de acontecer nos meninos desse tipo de doença é maior. Então, o excesso de testosterona já tem dados estatísticos que ele é relacionado aos altos níveis de agressão. Então, é muito associado excesso de testosterona com agressão. Se você tem um filho, então, e ele é muito agressivo, pede para medir a testosterona dele. Bom, voltando. Quais são as origens, as fontes, né, dessas doenças que a gente está citando aqui, estudando? Tanto pode ter fonte genética, que eu já falei, e também pode ter fonte ambiental, pode ser de origem ambiental. Voltando à ira do anjo, qual foi a origem dela desenvolver? Olha só, a ira do anjo, ela é menina, hein? Olha só, pode acontecer na menina? Pode. Mas tem a ver, naturalmente, sem interferência, a probabilidade seria maior no menino. Então, quais foram as razões que levaram a Beth a desenvolver o que ela desenvolveu, né? Bom, voltando lá. E muitos não sabem que os fatores genéticos que são propensos a desenvolver nos filhos, ou seja, se é repassado geneticamente esse TC, está relacionado com dependência de álcool. Pai ou mãe alcoólatra, ele pode transferir geneticamente para o filho um transtorno mental dessa natureza. Transtorno de humor, também. Esquizofrenia, também transfere. TDAH, que é o tal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também transfere, pode transferir o TC. E o próprio TC, se for diagnosticado, certo? Então, esses fatores aí, já tem estudos que geneticamente eles podem desenvolver indivíduos doentes nessas características que a gente está estudando. Bom, os transtornos ambientais é onde a pessoa foi criada. De repente, eu não tenho nenhuma situação dessa que eu citei na minha família, nem um quadro de pessoa alcoólatra, nem esquizofrênico, nem nada desses elementos que eu citei, mas o ambiente que eu fui criada é um ambiente de violência, né? E aí nós reportamos a questão da violência social, olha tanto que isso é grave. Um indivíduo que ele não tem histórico na família de nenhum desses quadros clínicos, mas ele passa fome, ele dorme no meio do lixo com os pais, num cômodo só, e ali para ele sobreviver, ele pede esmola, e ele é vítima de toda forma de violência, e ele ainda chega em casa, ele é vítima de outras formas de violência também. Então, a vida dele é uma crueldade. Ele pode desenvolver isso? Sim,
Por isso que eu estou dizendo para vocês, nós temos sérios casos, e esse é um dos motivos, reportando a pergunta da Patrícia, tá? De que antes dos 18 anos, eu não posso falar que o indivíduo é criminoso, ele seria imputado. Uma das razões também. Por quê? Primeiro, porque o TPA só é diagnosticado após 18 anos, porque ele tem características mais graves do que essas que eu falei do TC. E segundo, porque antes dos 18 anos, esse indivíduo está desenvolvendo isso ainda. Ele tem como ser tratado. Tanto é que ele tem como ser tratado, só terminando o meu raciocínio aqui, tanto é que ele tem como ser tratado que eu sou da época que existia o Código de Menores. E esse Código de Menores foi substituído para o termo Código Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi feito com uma equipe multiprofissional. Dentre eles, tinham psicólogos. E o objetivo, olha que interessante, a criança, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um indivíduo até 12 anos de idade. 12 anos. Coincide muito com aqueles critérios que a gente estudou na Psicologia 1, adotados por Kolber e por Piaget, de aprendizagem. E parece, é muito similar. Depois, quem tiver curiosidade, leia a matéria do semestre passado e veja a idade, se ela não é muito compatível com a formação psicossexual de Freud. Lembrando que Freud fez toda essa tabela da formação psicossocial porque ele era médico, né? Então, antes dele ser psicólogo, aliás, ele foi psicanalista, não psicólogo. Antes dele ser psicanalista, ele era médico, tá? Psiquiatra. Então, ele tinha um conhecimento profundo da fisiologia humana. Veja se as datas não batem, a idade que ele traçou ali, juntamente com o Kolber, juntamente com o Piaget. Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala o seguinte: a criança que até 12 anos comete um ato infracional, porque ela não comete crime, ela vai ser adotada para ela um tratamento de medida protetiva. O que é medida protetiva? Eu tenho que pegar essa criança que cometeu esse ato infracional, encaminhar para um local e protegê-la. Porque o que tem a levado a fazer isso? Agora, veja se nosso país compreende isso, gente, na prática. Por isso que eu falo que as leis brasileiras são lindas. O problema é que o povo tem a lei só por ter. Certo? Agora, o que fala lá no Estatuto da Criança e do Adolescente? O adolescente é de 12 a 18 anos. E se ele cometer um ato infracional, porque, de novo, ele não comete crime. Por exemplo, ele matou alguém para roubar dinheiro, que é o latrocínio, que no crime, para um indivíduo capaz, seria considerado, inclusive, um crime hediondo. Matar alguém para roubar, que é o latrocínio. Esse indivíduo faz isso. Quantas vezes a gente vê notícia no jornal? Mas ele tem 17 anos. O que o Estatuto da Criança e Adolescente fala? Ele não é medida protetiva. Para ele é medida socioeducativa. Olha que interessante. Eu tenho que educar esse indivíduo para que ele seja ressocializado. Lembrando o caso de quem? A ira de um anjo. Veja bem, por que foi criado, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Fica aí a indagação. Exatamente por esse motivo, porque nessa idade eu ainda tenho como trabalhar esse indivíduo e impedir que ele desenvolva o TPA, que é a preocupação, que aí seria um transtorno mesmo, uma doença mesmo. Então, ele está nessas etapas de desenvolver isso, mas eu tenho como impedir de chegar até lá. Bom, pode perguntar. Alguém queria perguntar? Era bem isso que você está falando, Priscila, minha dúvida. Então, esse limite de 18 anos, ele pode ser considerado mais uma questão biológica do que de maior idade? Biológica e psicológica. Lembra que o critério é biopsicológico. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, eu vou pegar dentro da biologia. Vou dar um exemplo aí de Freud, tá? Vou voltando, tentando dialogar com a nossa última matéria e tentar fazer esse link. Quando Freud fala dos estágios da formação da personalidade, ele fala que esses estágios
correlacionam com a vida sexual do indivíduo. Por isso que ele deu o nome de formação psicossexual, dessa personalidade. Um dos estágios é a formação anal. Então, a primeira fase dessa formação psicossexual, que seria a oral, ela é identificada pelo ato de sugar, que é a vontade de viver. A libido está concentrada na zona erógena da boca, como necessidade de manter vivo. Na fase anal, a libido está concentrada no ânus, como vontade de se identificar como um sujeito, porque ali está começando o ego. Lembrando que libido para Freud tem um significado muito mais amplo do que nós compreendemos como associado apenas à relação sexual, tá? Por isso que ele fala de etapas. Ele fala de oral, a fase anal, depois ele fala da fase fálica, depois ele vai para a fase genital, enfim, vamos lá para anal, para entender o que você está me perguntando. A anal, ele identifica entre 3, depende do indivíduo, né? 3 a mais ou menos 6, 7 anos. Por quê? Porque não tem como eu querer obrigar o meu filho de 5 meses a não usar fralda e aprender a usar o pinico. Porque biologicamente o corpo do indivíduo nem tem a formação do esfíncter e nem tem a formação necessária do esqueleto para conseguir sentar ou controlar e equilibrar o seu corpo em cima de um pinico. Olha que interessante. Então, por isso que a gente fala critério biopsicológico. A minha psique, a formação da minha psique, ela está associada com a minha formação biológica. Olha tanto que é interessante. Eu, hoje, estou com 47 anos, na menopausa. A forma como eu penso, a minha psique, é totalmente diferente de quando eu tinha 40. Que eu não estava na menor, entendeu? Então, tem relação? Tem. O meu sistema biológico, ele muda a minha forma de ver a vida. A gente é preparado, inclusive, a pessoa que é mais velha parece que tem mais tempo, não é? Tem a ver com sabedoria. Mas por quê? Você olha a vida de uma maneira diferente, seu próprio corpo te leva a isso. Envelhecer é necessário. Tem a ver com amadurecimento de vida, né? De mente, de alma, de psique. Então, veja bem, quando esse indivíduo... Então, por que ele vai conseguir fazer o trem do toalete, ir no banheiro? Porque ele tem fisiologicamente o corpo preparado. Então, você pega um filho de 2 anos, porque o filho da sua vizinha, desde 1 ano e meio, usa pinico, e o seu filho não usa, aí você quer ensinar seu filho a usar o pinico e bate nele porque ele faz xixi na cama ou tá fazendo cocô na fralda. Pera lá, você não sabe se o corpo dele está formado para ele conseguir controlar isso. O que acontece com a gente? A gente chega a uma determinada idade, principalmente na menor, olha eu me declarando que não estou passando por isso ainda, viu, gente? Misericórdia. Mas isso é um fato. Vai chegando, o corpo da gente vai deteriorando, que a gente não consegue mais segurar a urina. A gente começa a ter problema na uretra, não é? É isso, é formação desses músculos. Por isso que a gente precisa se exercitar mais ainda. Quanto mais velho, mais exercício você faz. A lógica é essa. Então, veja bem, porque pode ser que seu filho tenha 2 anos de idade já, não consegue segurar, não é porque ele não lembra, não. É porque ele esqueceu, é porque, de repente, o corpinho dele não está todo formado para ele conseguir segurar, seja o xixi, seja o cocô. Você não sabe a formação biológica? Vou fazer outra comparação. Tem gente que perde os dentes com 7 anos de idade, tem gente que vai perder os dentes de leite com 12 anos, tem gente que começa a perder dente de leite com 4 anos. Ou seja, o nosso sistema biológico, ele não é igual para todo mundo. A forma como minha biologia é no meu corpo não é para o outro. Então, é isso que eu estou dizendo. Por isso que o critério usado no código é o biopsicológico, porque a psique é formada conforme a biologia, o corpo humano forma. Isso é tão interessante que o Código Civil, adotando esse critério biológico, que eu acho já até ultrapassado, né? Ele diz que o indivíduo impúbere, menor impúbere, seria antes dos 16 anos. O que ele considera? Por que é impúbere? Porque não tem os pelos pubianos. Gente, eu conheço menina com 12 anos, 10 anos, menino com 10 anos que começa a ter pelo pubiano.
Olha tanto que nosso código, nesse critério biológico, ele está ainda usando da década de 40. Porque como seres humanos, a gente evolui, o que a gente come afeta isso também, o excesso de informação afeta nosso sistema, a formação do corpo. Então, tem que rever esse critério biológico do Código Civil de falar que o menor impúbere é com menos de 16 anos. O menor púbere é que os pelos pubianos já estão todos formados entre 16 e 18 anos. Essa nomenclatura é muito infeliz, tinha que usar outro termo. Poderia ser menor, alguma coisa com hormônio. Hormonado, que não está com todo o hormônio formado, e depois hormonado, né? Não sei. Mas esse púbere aí não está colando muito, não. Mas, enfim, esse critério biopsicológico, ele é usado tanto no Código Civil como no Código Penal. Ele está associado com a biologia humana e que afeta a psique. Por isso que não tem como eu identificar, ter o mesmo critério para o indivíduo de 13 anos, que ele tenha o mesmo padrão do indivíduo que tem 15 e tem a mente melhor, mais maduro. São coisas... O ser humano é complexo, né? O que a gente tenta fazer é um padrão de idade. Pessoal, tem 7 minutos aqui. Se cair, aí eu vou passar o material para vocês lerem, abrir o próximo fórum e avisar no EAD. Assim que eu abrir, eu aviso, para vocês olharem e já ler esse material que eu estou resumindo aqui para vocês, tá? Alguma dúvida, Patrícia? Entendeu agora? Patrícia? Oi, estava ativando o microfone. Entendi. Era isso que eu estava com dúvida. Mas agora deu para entender, sim. Então tá. Então vamos lá para o TPA. O TPA, ele é diagnosticado e ele é descrito no DSM-4. Então, é uma patologia da mente. Lembra que o diagnóstico oficial descrito é só a partir dos 18 anos. Então, TPA para o direito penal é diferente de psicopatia, porque os critérios de avaliação são diferentes. Porém, tem doutrinador, tem estudioso, psicólogo que trabalha como sinônimos. Vou citar. A Pinel dá o nome de TPA para insanidade sem delírio. A pessoa é insana, mas ela não tem momentos de delírio. Pricard chama TPA também de insanidade moral. Lombroso, que vocês devem ter estudado em direito penal ou estão estudando agora, chama TPA de delinquência nata. Lombroso é radical. Ele já disse que o indivíduo nasce ruim, não tem jeito, então você já isola ele desde que ele nasceu. Ele nasce ruim. Por isso que ele chama de delinquência nata. Não tem tratamento. A Koch é que vai falar que TPA seria a mesma coisa de psicopatia. Então, ele chama TPA de psicopatia. Licken chama TPA de sociopatia. Porém, com o DSM-4, TPA é diferente de psicopatia. Então, ele é chamado nesse DSM de TPA. Porque o critério, que é a avaliação, é de um transtorno de conduta. Se eu tenho um transtorno de conduta, eu não controlo minhas emoções, então eu sou doente. O psicopata, ele controla as emoções, então ele não é doente. Bom, qual é a característica do indivíduo com TPA? É um indivíduo destrutivo, tanto do ambiente que ele vive, ele consegue causar confusão. Primeiro ambiente, na família, a si mesmo, emocionalmente prejudicial, são desorganizados em poucas coisas. Você percebe desorganização no quarto, na vida, na bolsa, no guarda-roupa, e isso reflete em outros ambientes, são desorganizados nas suas relações sociais, causam sofrimento às pessoas que vivem ao seu entorno, são egocintônicos, se acham assim, o rei ou a rainha da cocada preta, não sentem culpa, não sentem remorso, nem ansiedade. Foi o exemplo que a Patrícia deu do cara lá, conseguiu levar a médica, acompanhar, ser um gentleman, né? Então, eles não têm essa ansiedade, esse remorso, porque o problema está no superego. Eles não têm nenhuma necessidade de reparar os danos que causam. São superficiais,
buscam o prazer que eles consideram para si prazeroso a qualquer preço, não pensam no outro, tá? Resumidamente, a frase que resume, inclusive essa frase está no DSM, tá? Que resume o TPA, que são essas pessoas hedonistas, que buscam prazer a qualquer preço, prazer que eles consideram para si, resume na seguinte frase: eu quero o que quero quando eu quero. E o resto se exploda. Bom, são superficiais os seus sentimentos, tem ausência de apegos, tem momentos de explosão, né? Você está conversando com a pessoa, de repente, explodem, verbalizam essa explosão e são associados a alguns crimes. Lembrando que nem todo TPA é criminoso. E o TPA outra característica, eles têm dificuldade de aprendizagem com determinadas matérias, mas são muito inteligentes quanto à articulação do que eles querem. Então, eles conseguem convencer. Você tem até uma série na Netflix, um caso de um assassino serial killer nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dele, é Bottom, não sei, eu assisti o filme e tem a série dele também. Gente, o cara, ele foi estrela na época. Ele sendo condenado por muitos crimes, inclusive ele é apaixonado por uma mulher que ele não matou, que foi a esposa dele. É interessante como a mente do psicopata funciona. E ele foi associado a muitos crimes, ele recusou advogado. Olha o egocintônico aqui. Ele não quis advogado, ele mesmo se defendeu. Ele fazia direito, não fez o curso todo e parou no terceiro período, se achou suficiente para fazer a própria defesa. E ele tinha uma capacidade oratória de convencimento. Então, eles são muito inteligentes no convencimento, na questão da forma como eles articulam para poder induzir as pessoas a acreditarem, ou porque eles acreditam que eles estão certos mesmos, né, porque eles realmente estão certos, ou induzem as pessoas a acreditarem que eles estão certos. São pessoas extremamente perigosas. E, se não chegam a ser criminosos, são idolatrados, tá? Tidos como heróis. Então, muito cuidado com isso. Bom, nem todos os indivíduos, repetindo, que têm TPA são criminosos e nem todo crime é sinônimo de TPA. Falta um minuto aqui. Bom, esse transtorno não é considerado especificamente uma doença ou um transtorno mental que qualifica o indivíduo como inimputável. No caso do TPA, se ele for associado com psicopatia, e aí vai depender qual o manual que está sendo adotado na defesa desse tipo de criminoso. Veja bem, vocês já ouviram falar de alienação parental? Para a gente diagnosticar alienação parental, que é na vara de família, nós precisamos, o juiz ele não sabe, lembra que a justiça é cega, né? E o que pesa é a balança. Então ele precisa de perícia. É feito um laudo multiprofissional. E esse laudo é composto de psicólogo, assistente social, enfim. Só que todo laudo eu preciso do referencial bibliográfico para saber qual é a doutrina que eles estão adotando para dizer se o indivíduo é doente ou não, para poder fazer defesa. É o mesmo raciocínio do TPA. Dependendo do critério do DSM ou da doutrina ou do fundamento, se esse TPA for associado com psicopatia, como Lombroso faz, que é na área criminal, ele seria imputável